Estamos online aqui já. Estamos online aqui também. Vamos lá então. Vamos só chamar o pessoal aí, a gente já começamos a nossa. Ixi, não apareceu. Vamos chamando o pessoal aí, quem já vai entrando vai chamando o pessoal. Boa noite quem está entrando aí já. Vai dando um oizinho aí para eu saber quem tá aí já. A Josi já deu oi ali. A foto da Josi apareceu. Hoje já vamos começar em seguida, que hoje de vez em quando abre rápido aqui, é fácil de compartilhar. Vamos chamando o pessoal aí. Vamos dar 2 minutinhos. Vou dar 2 minutinhos e nós já começamos, tá? 2 minutinhos e nós começamos já. E aí começou a chover agora. Mais 1 minutinho e já começamos já. Boa noite. Ó, a Cássia chegou aí também, né? Então vamos lá, vamos começar. Hoje nós chegamos no verso 54 do 119, capítulo 119 de Salmos, né? Nós estamos estudando ele. Chegamos ao Salmo 119, versículo 54, que diz para nós o seguinte, assim, ó: os teus estatutos têm sido o meu cântico no lugar das minhas peregrinações. Isso está na Almeida Revista e Corrigida. Vamos fazer uma oração para nós começar? Querido Deus e amado Pai, queremos erguer a nossa oração te agradecendo, Senhor, por tudo que tem feito em nossas vidas. Transforma o nosso viver, faz de nós verdadeiros adoradores, que nós possamos relatar, Senhor, o que Tu quer para o nosso viver, que nós possamos colocar em prática de verdade, que nós possamos transformar o nosso viver, ser pessoas que andem de acordo com a Tua vontade e seja alegre, Senhor, assim como o salmista botou aqui, que nós sejamos alegres de andar nos Teus estatutos e nas Tuas veredas, que nós possamos, nossa alegria seja a Tua palavra todos os dias do nosso viver. Obrigado por tudo, eu te agradeço em nome de Jesus, amém. Como é só um versículo, eu estou usando de ler várias versões, né? Na NVI diz para nós assim: os teus decretos são o tema das minhas canções e da minha peregrinação. Na tradução brasileira diz para nós assim: os teus estatutos têm sido o meu cântico, a casa da minha peregrinação. O livro, que é a tradução de Portugal, diz assim:
Eu tenho usado essa versão sempre porque eu achei ela bem interessante, bem legal assim, né? Diz assim: os teus estatutos têm sido fontes dos meus cânticos. Cara, isso é legal, ó. O teu estatuto é a fonte dos meus cânticos durante os anos da minha peregrinação terrena. Eu acho que a melhor tradução, né, é essa aqui. Se bem que na NTLH diz para nós assim, ó: na minha curta vida aqui na terra, eu faço canções sobre os teus mandamentos. Nossa, a NTLH, eu acho que arrasou demais. A NTLH tá muito boa também. Tanto ao livro tá boa, né? Os teus estatutos têm sido a fonte dos meus cânticos durante a minha peregrinação aqui na terra. E na NTLH, na minha curta vida aqui na terra, faço canções sobre os teus mandamentos. O livro tá na Oi? YouVersion? Eu consigo achar o livro? O livro, não, tu tem que botar, para conseguir pegar o livro, tu vai ter que entrar na YouVersion e aí mudar o idioma de português Brasil para português Portugal. E aí vai conseguir pegar o livro. Vai aparecer. Isso, é. Tem que mudar para português Portugal e botar o livro, é OL. É bem legal, cara, é uma tradução bastante gostosa. E na nova tradução da linguagem de hoje diz assim: teus decretos são temas das minhas canções e na casa que eu tenho vivido. Eu gosto de falar porque a peregrinação é muito interessante, por isso que eu acho legal a nova versão na linguagem de hoje, que diz: nessa curta vida aqui na terra eu faço canções com os teus mandamentos. Mas quando a gente fala de peregrinação também, por causa que nós vivemos uma peregrinação, então isso é interessante que nós consigamos entender isso. Nós vivemos uma peregrinação, nós somos peregrinos aqui na terra, nós não somos daqui. Nós não pertencemos aqui, né? Por isso que ao livro eu achei interessante que ela diz assim, ó: durante os anos da peregrinação terrena. Então nós estamos peregrinando aqui na terra, nós não somos daqui. Uma vez alguém me perguntou para mim assim: consegue uma coisa para mim limpar o meu óculos, que eu não estou enxergando mais nada aqui? Um guardanapo pode ser. Me perdi. A peregrinação aqui na terra uma pessoa, às vezes as pessoas falam pra gente, me perguntaram, agora me lembrei que eu estava falando. A pessoa me perguntou se eu acreditava em extraterrestre. Daí eu disse para ela assim: claro que eu acredito em extraterrestre. Porque eu sou extraterrestre. Eu já consegui dar uma limpada aqui na camisa mesmo. Aí, sim, eu acredito, é lógico que eu acredito em extraterrestre, porque eu não sou dessa terra, né? Então nós não somos dessa terra. Então nós somos peregrinos aqui. É isso, a Josi botou ali: NTLH Português Brasil e OL Português Portugal. É assim que tu entra no YouVersion, aí na Bíblia YouVersion. Aí tu muda o idioma lá, bota para português de Portugal e pega o livro. Mas assim, eu gosto bastante, como eu disse, eu gosto bastante de usar várias versões, né? Bem, ele está repetindo aqui, o salmista está repetindo o que ele já havia mencionado anteriormente aqui, que a lei de Deus era única e era o especial prazer na vida dele enquanto ele estava aqui na terra. A palavra de Deus era a coisa principal para ele, né? Nós vemos nos versículos anteriores dessa oitava que nós estamos estudando, né? Do versículo 48 até o versículo 56, ele está falando, dando ênfase que ele ama a palavra de Deus. Ele está dando ênfase que isso que traz alegria na vida dele. E ele está falando aqui nesse versículo que a lei do Senhor é o motivo das canções dele. Imagina nós começarmos a chegar um momento da vida da gente que a nossa alegria, o nosso louvor, os nossos cânticos são direcionados pela lei de Deus. Uma vez o João, como é que é o nome do João, marido da Priscila? O João Vinícius perguntou para mim se era certo orar salmos, né? Pegar o livro de Salmos e fazer oração por intermédio do livro de Salmos. Eu disse: cara, não tem problema nenhum a gente fazer oração, porque o livro de Salmos, ele está recitando. Por exemplo, tu recitar o Salmo 119 é uma oração maravilhosa. Nós vamos engrandecer a palavra de Deus. É uma forma de nós louvarmos a Deus e engrandecer o nome de Deus, engrandecer a palavra de Deus. Isso é maravilhoso. Só que eu acho que uma oração, por intermédio, para começar a oração, é maravilhoso a gente pegar o livro de Salmos e ler. Mas a oração é uma coisa individual. A oração é uma coisa que nós vamos pegar
nós vamos conversar com o nosso Deus. É pessoal, por isso que quando ela diz para nós, que nós estamos estudando nos domingos, quando tu for orar, entra no teu quarto e em secreto tu fala com teu pai. Ou seja, quando tu orar, abandona tudo que tu tem e vai lá e só tu e o teu pai conversa com ele, bate um papo com ele, um papo íntimo, né? Aquele que eu falei do Salmo 131, que a palavra de Deus diz para nós no versículo 2 ali, que é como uma criança desmamada no colo da mãe. É dessa forma que nós temos que estar diante da presença do Pai, como uma criança que é totalmente dependente, que precisa do leite materno, que precisa do colo, que precisa de que ele cuide, que ele troque a roupa, precisa que ele abrace, que ele esquente, precisa dele completamente. E quando a gente consegue reconhecer que Deus é isso na nossa vida, o cantar está dentro da gente. É uma forma que nós exaltamos a esse Deus. Eu não me lembro, acho que foi no domingo que nós estávamos conversando. Às vezes eu não me lembro quem é que eu estava falando a respeito do louvor. O Quinha, né? O Quinha ontem nós estávamos falando a respeito do louvor. E aí ele disse assim, por exemplo, a gente passa um dia atribulado, cheio de problemas, cheio de dificuldades. Aí a gente entra no carro quando está indo para casa, aí tu pega trânsito, pega um monte de coisa e parece que está dando tudo errado. Daí tu vai lá na rádio, liga uma música, entra um louvor e aquele louvor começa a te acalmar, começa a te preparar. Então isso é maravilhoso. Então por isso que é interessante a gente começar a nossa oração por intermédio de um salmo, por intermédio de um louvor, por intermédio de meditação de uma palavra, de um versículo bíblico, para que assim nós possamos nos achegar na presença de Deus com alegria. E aí, quando a gente começa a cantar, isso revela, isso indica que a nossa vida está alegre. É difícil alguém que esteja louvando e cantando a Deus em dificuldade. Vemos esse caso, né? Nós vemos em Atos 16, lá quando Paulo e Silas estão presos na prisão, os dois estão louvando, mas eles não estão tristes. Isso que eu queria que vocês entendessem. Eles estão presos, encarcerados, eles estão acorrentados dentro de uma prisão fétida, uma prisão subterrânea. Eles estão dentro de um calabouço. E mesmo assim eles estão felizes, eles estão alegres, porque a palavra de Deus para nós, Deus encontrou em nós pureza para que nós pudéssemos sofrer por causa dele. E aí nós começamos a louvar, e é isso que nós vemos. Os santos são peregrinos nesse mundo. As pessoas que são santas, as pessoas que conhecem a palavra de Deus, as pessoas que são consideradas filhas de Deus, as pessoas que são herdeiras do céu, essas pessoas são peregrinas aqui na terra. O nosso principal querer, os nossos pensamentos não estão aqui nesse mundo. Os nossos pensamentos são extras daqui, são fora daqui. Nós não estamos preocupados. É isso que eu gostaria que as pessoas conseguissem entender. É interessante que nós tenhamos uma casa para morar, é interessante que nós tenhamos um carro para nos movimentar, é interessante que nós tenhamos uma conta bancária ao qual nós possamos estar descansado, ter um trabalho que ganhe o pão de cada dia. É muito interessante isso, mas isso não pode ser o principal, porque no momento que isso for o principal na vida da gente, nós não vamos ter alegria. A nossa alegria tem que estar na palavra de Deus. A nossa alegria tem que estar no fato de que nós fomos salvos pelo poder do Espírito Santo de Deus. Nós fomos salvos pela morte vicária de Jesus Cristo na cruz do Calvário. E nós vivemos, por isso que ele fala ali tem um verso que ele diz assim: enquanto eu estou nessa casa de peregrinação, ou seja, essa casa, enquanto eu estou nesse tabernáculo, a palavra de Deus diz para nós que enquanto nós estivermos nesse tabernáculo aqui, que no momento que nós sairmos daqui, no momento que nós partirmos dessa terra, a palavra diz para nós que num piscar de olhos nós teremos o nosso corpo transformado. Esse casebre ao qual nós vivemos aqui vai ser transformado num edifício.
vai ser uma coisa maravilhosa, uma coisa gloriosa, e nós vamos estar na presença de Deus. Então, enquanto nós estivermos nesse tabernáculo, enquanto nós estivermos aqui morando nesse invólucro de carne, nós temos que nos alegrar na palavra de Deus, nas promessas de Deus, nos testemunhos de Deus, nos decretos de Deus, nos mandamentos de Deus. Essa é a nossa alegria, sabe? Quando a gente fala a respeito da palavra de Deus para as pessoas, e às vezes nós conversando com as pessoas, a gente diz assim: como eu gostaria que Deus voltasse de uma vez para a gente passar, para acabar com o sofrimento. E só que a gente para e pensa: será que se Cristo voltar hoje eu estou preparado? Será que eu morrendo agora, eu estou indo para o céu, a minha forma de viver está correta diante da palavra de Deus? Não que eu seja merecedor, gente. Eu não estou dizendo que nós somos merecedores da palavra da salvação de Deus, mas será que quando nós recebemos essa maravilha que Deus nos deu, que foi a salvação, nós temos feito forças para andar? Porque a palavra de Deus diz para nós que nós devemos porfiar, que nós devemos lutar contra os nossos desejos, lutar contra as nossas vontades, para fazer as vontades de Deus. E nós vemos aqui Davi, mesmo durante o exílio no seu país, ele não deixou de se consolar com a palavra de Deus, porque ele foi afastado. Quando aconteceu as coisas, afastaram ele não podia mais estar à frente do país, ele foi afastado, e mesmo assim a palavra de Deus continuou sendo o consolo da vida dele. Em qualquer lugar que ele andava, ele fala nos versículos anteriores: aonde quer que eu esteja, a minha alegria está na palavra de Deus. E isso que tem que ser na vida da gente. Não importa se nós estamos vivendo uma vida cheia de condição, com a condição financeira boa, ou se nós estamos vivendo uma vida numa condição financeira ruim, a qual muitas vezes nós não temos nem o que comer. O interessante é que nós estejamos sempre na presença de Deus. Isso é o interessante. Enquanto nós estivermos nessa casa, nesse tabernáculo, nós temos que estar alegre na esperança da salvação. Essa é a nossa visão, é isso que nós olhamos todos os dias. Os nossos olhos têm que estar fitos nisso, em Cristo, de andar como Ele andou, fazer o que Ele fez, mesmo diante de em meio de todas as nossas dificuldades. A lei de Deus tem que ser a nossa alegria. Está dando tudo errado na vida da gente. Como eu já falei para vocês a respeito lá da oração de Abacuque lá, né? Que no capítulo 3, lá do versículo 16, 18 em diante, se não me engano, que a oração dele é: mesmo que a figueira não dê frutos, mesmo que a oliveira minta, mesmo que no curral não haja gado, mesmo que esteja tudo dando errado, mesmo assim, o Deus continua sendo o Deus da minha salvação. Não é a falta de alimento, não é a falta de trabalho, não é a falta de onde morar que vai me trazer para perto de Deus, mas é o Espírito Santo de Deus que já me trouxe. E mesmo eu tendo o que comer ou não tendo o que comer, por isso que Paulo fala em Filipenses: posso todas as coisas naquele que me fortalece. Se nós olharmos os versículos anteriores, no versículo anterior ele diz: eu posso ter o que comer e posso também passar fome. Eu posso estar livre e também eu posso estar preso. Eu posso estar viajando e posso estar num barco que está naufragando. Eu posso estar andando e pregando o evangelho para as pessoas, ou posso estar pregado num pau sendo açoitado. Eu posso tudo naquele que me fortalece. Eu posso ser surrado, eu posso faltar o alimento, pode faltar as pessoas me abandonarem. Cristo continua sendo o meu refúgio bem presente
inclusive na hora da angústia. É isso que fala o Salmo 51, o socorro bem presente na hora da angústia. Ele é o meu socorro, e isso trazia alegria. É isso que o salmista está dizendo. A tua palavra é a fonte da minha alegria, é a fonte do meu consolo enquanto eu estou aqui nessa casa de peregrinação, enquanto eu estou aqui nesse tabernáculo, enquanto eu estou aqui nesta terra, como fala na Nova Tradução, na linguagem de hoje, né? Nesse breve período de tempo que eu tenho aqui na terra, a tua palavra tem sido o motivo das minhas canções. Que nós pudéssemos viver dessa forma verdadeiramente, em meio a todas as dificuldades. Ainda assim nós encontramos alegria na lei de Deus, ainda assim nós encontramos alegria nas promessas de Deus, porque as promessas de Deus vivem só enquanto nós estivermos aqui na terra, porque no momento que nós partirmos daqui, nós não vamos mais viver as promessas e não vamos mais ter esperança. Nós vamos estar com Ele, do lado dele. E aí não precisa mais esperança, porque nós vamos estar junto com Ele. Nós não vamos precisar ter mais fé, porque nós vamos ver a olhos vistos, vamos estar frente a frente com o Pai. Por isso que a palavra de Deus fala para nós em Coríntios 13 lá, diz, né? Fé, esperança e amor. Dessas três, a maior é amor. Por quê? Porque a fé vai acabar, a esperança vai acabar, mas o amor é eterno, é para sempre. Isso é as maravilhas da palavra de Deus. Isso tem que alegrar a vida da gente quando a gente fala. Sabe, quando eu falo isso, isso me alegra o coração. Me alegra o coração por saber que, cara, é uma coisa muito maior que está esperando do lado de lá. Ah, então tu queres partir de uma vez? Paulo já diz isso, cara, vocês não têm noção como eu tenho vontade de partir dessa terra, como eu quero morrer para estar na presença do meu Deus, estar junto a face com o meu Senhor. Mas ao mesmo tempo eu quero ficar um pouco mais aqui, para poder falar da palavra de Deus para as pessoas, para poder trazer mais pessoas para conhecer essas maravilhas e as pessoas se tornarem alegres e felizes. É isso que o salmista está querendo dizer aqui. Então, mas também, quando nós olhamos muitas vezes os cristãos, passam a vida inteira sem falar da palavra de Deus, sem ter essa alegria. A alegria delas é outra, completamente diferente. Nós vemos cristãos que passam a vida inteira estudando, trabalhando para conseguir comprar casa, comprar carro, comprar bens. Essa é a função. Isso também nós conversávamos ontem ali com o Quinha, né? Não é que é errado que nós vivamos bem. Ah, então é errado que nós vamos viver bem, ter condição financeira aqui na terra. Não, de forma alguma. O problema é quando nós colocamos a nossa expectativa nisso, quando nós colocamos a nossa vida nisso, que nós passamos a nossa vida inteira estudando, a nossa vida inteira trabalhando para ter uma coisa a mais. E a palavra de Deus diz para nós que aos seus Ele dá enquanto dorme. O que adianta? A palavra de Deus fala para nós, o que adianta nós trabalhar a vida inteira, é uma fadiga, e chegar no fim e na realidade, quando nós vermos que nós chegarmos no fim da nossa vida e nós morrermos, tudo vai ficar para os outros, para os filhos brigarem, para os filhos discutirem pelo que o pai ou a mãe deixou. Sabe? Isso é triste de ver pessoas discutindo por bens materiais, pessoas lutando por bens materiais. É triste. Então, é muito mais valioso a gente deixar para os nossos filhos valores reais, valores eternos, para que eles possam compreender a palavra de Deus e andar. Se por acaso Deus tiver misericórdia e nos der alguma coisa também financeira, nós vamos agradecer a Ele e vamos deixar para os nossos filhos também, mas ensinando para os nossos filhos que o maior valor não está nas coisas, mas está em Cristo, está na palavra de Deus. A nossa alegria tem que estar na palavra de Deus, assim como o salmista diz: nesse breve período em que eu vivo aqui nessa terra, a minha alegria,
o meu consolo tem sido a tua lei, tem sido a tua palavra. Isso tem que ser para a nossa vida. E nós vemos isso também, que no momento em que ele foi banido, o salmista, né? Ele foi banido, além de estar banido dentro do próprio reino dele, depois ele foi banido para fora do reino. Ele estava banido dentro do reino, e daqui a pouco ele é expulso do reino dele. E mesmo assim, a palavra de Deus continuou sendo a razão principal na vida dele. Foi negado para ele a visão do templo. Não deixaram mais ele fazer o templo, que no fim nós vamos ver que era para ele fazer o templo, e no fim ele perde essa oportunidade, e essa oportunidade cai para Salomão, e Salomão faz o templo. E aí por isso que a gente tem lá em São Paulo hoje a réplica do templo de Salomão, porque o templo é o templo de Salomão. Porque Davi perdeu isso. Davi não teve, ele era para fazer, e Deus, e pelos atos que ele fez, ele perdeu a possibilidade de fazer, ou seja, foi negado para ele a visão do templo. E mesmo assim, ele continuou agradecendo a Deus. E mesmo assim, os mandamentos de Deus eram a alegria e as canções dele. Mesmo assim, mesmo tendo sido negado nem poder se aproximar dos sacrifícios, ele foi privado disso. Foi privado das ordenanças que tinha para fazer na religião. Ele nunca se afastou de Deus, mesmo sendo proibido de fazer todas as coisas. Sabe, eu fiz uma pregação uma vez a respeito da mulher do fluxo de sangue lá, aquela que tocou na orla do manto de Jesus e foi curada. Eu vejo naquela mulher, 12 anos ela esteve sangrando, 12 anos ela tinha aquele fluxo, e o fluxo de sangue, é lógico que ela provavelmente ela estava fraca, ela estava doente por causa daquilo. Imagina 12 anos sangrando sem parar. Mas isso não era a maior tristeza da vida dela, eu imagino. A maior tristeza da vida dela é porque o judeu, enquanto a mulher está nos dias dela, a mulher não podia entrar no templo porque ela era imunda. Ela só podia ir no templo 7 dias depois que terminassem os dias dela, ou alguns dias antes de começar os dias dela. Enquanto ela estivesse sangrando, ela não podia entrar no templo. E a mulher estava 12 anos sangrando sem parar. Ou seja, 12 anos ela não podia ir no templo, louvar e bendizer ao santo nome de Deus. Ela não podia chegar perto das pessoas porque ela era imunda. Ela não podia estar naquele local onde ela estava para tocar nas vestes de Jesus, porque ela não podia encostar em ninguém. Tudo foi negado para ela. Mas mesmo assim, ela se esguiou pelo meio daquele povo e foi lá e tocou nas vestes de Jesus. E Jesus disse: alguém me tocou. Alguém me tocou. Ela disse assim, aí o Pedro diz lá: mestre, que tá doido, né? Tem 1000 e poucas pessoas aqui na tua volta e tu está dizendo que alguém te tocou, tem 50 te tocando. Ele disse: não, me tocaram diferente, porque de mim saiu o poder. É isso que nós temos que chegar na presença de Cristo e tocar Ele com vontade, tocar Ele com um desejo de mudança. E aí o fluxo dela na mesma hora estancou, ela parou de sofrer. E aí Cristo revelou para ela: agora tu é uma nova criatura, tu foi transformada, tu não é mais imunda, agora tu é pura. E isso Cristo quer fazer com a gente mesmo, com a gente hoje novamente. Davi, mesmo banido, ele se manteve dentro da lei de Deus, ele manteve buscando a palavra de Deus, e dentro do seu coração aquilo pulsava, a lei de Deus pulsava, porque nós vemos, ele foi banido e ele saiu e saiu fugido. Nós vemos o Salmo 34, ele cantou, o Salmo 34 ele escreveu dentro da caverna de Adulão, onde ele estava fugindo de Saul. Ele estava fugindo, ele estava exilado, ele estava sendo perseguido para ser morto por Saul, e lá ele se enfiou dentro de uma caverna, e lá dentro daquela caverna ele encontrou alguns homens lá, também homens que eram fugidos do reino, e ele fugido, e os homens fugidos. Sabe o que ele falou para aqueles homens? Falou de Deus para aqueles homens. Mesmo ele sendo perseguido por amor à palavra de Deus,
Mesmo assim, ele continuou falando a respeito da palavra de Deus. E no futuro, esses homens que estavam junto com ele, lá dentro da caverna, se tornaram os valentes de Davi. Que hoje em dia nós vemos aí, tem igrejas que tem um grupo de homens que são os valentes de Davi. Estão fazendo referência a esses 400 homens aos quais Davi pregou lá dentro da caverna de Adulão. É isso que nós temos que estar preparado, mesmo no momento de angústia, mesmo no momento de dificuldade. Nós estamos sem trabalho, estamos sem o que comer, não temos o que fazer. E mesmo assim, a nossa alegria é Cristo. A nossa alegria é falar das leis de Deus. E é assim que nós temos que andar. Que nós pudéssemos de verdade ser cristãos que pensam dessa forma. Gente, vocês andam muito calados ultimamente. Vocês têm que falar. Antigamente era melhor assim, vocês falavam bastante, né? Bem, agora feito a introdução, vamos entrar no versículo, né? Vamos entrar no versículo, né? Porque senão daqui a pouco o tempo passa. Não, 8h30 recém, meia hora ainda temos. Vamos entrar no versículo. O versículo começa com os teus decretos, né? Os teus estatutos, os teus decretos. Quando ele está falando dos teus decretos, a gente não precisa falar, né? Eu falo demais. Então assim, quando ele fala os teus decretos, ele está falando a respeito dos estatutos, ele está falando a respeito dos mandamentos, ele está falando a respeito da palavra de Deus, ele está falando sobre, no caso de Davi aqui, ele está falando sobre, me esqueci como é que é o nome da Bíblia dos judeus, Alcorão, né? Não é Alcorão. Torá. A Torá. Alcorão é dos Maomé lá, eu acho. Do outro lá. É dos muçulmanos, isso, Alcorão é dos muçulmanos. Quando ele fala dos decretos, ele está falando a respeito da Torá. Ele está dizendo que todas as leis, né? Nós já lemos, já vimos nos versículos anteriores, ele diz que a tua lei é a minha alegria, a tua lei me traz uma fonte de alegria, a tua lei é que traz todas as coisas. Então, quando ele está falando dos teus decretos, ele está falando a respeito da palavra de Deus. E aí, a segunda parte do versículo diz: a tua lei são o tema da minha canção, o tema das minhas canções. A tua lei é para mim fonte de alegria. Isso que ele está dizendo. A tua lei para mim, ela é a felicidade que existe no meu viver. É ela que me traz, o viver, é ela que me traz consolo, é ela que me traz alegria, é ela que me faz, é nela que eu medito dia e noite, é ela que me traz paz em meio a dias de solidão. Mesmo durante a angústia, essa lei tem me trazido alegria. É isso que ele está falando nesse salmo. A tua lei é o tema das minhas canções. A tua lei é a razão do eu falar. Quando eu abro a minha boca, eu quero falar a respeito da tua lei. Quando eu abro a minha boca, eu quero falar dos teus estatutos. Eu quero falar da alegria que ela traz no meu viver, que ela me transforma. O salmista expõe aqui as coisas que estão profundas dentro do coração dele. E aí eu penso em 4 situações aqui. Ele está falando a respeito do próprio direito da lei, né? Ou seja, a lei para ele é uma regra de ordem, a lei para ele é uma guia de conduta, a lei para ele é a garantia de segurança. Nós vemos hoje em dia, se nós andássemos de verdade, se todo mundo andasse dentro das leis de Deus, nós não sofreríamos o que nós sofremos. Não teríamos roubos, não teríamos assassinatos, não teríamos políticos corruptos, não teríamos pessoas que não pagassem as contas, nós viveríamos um paraíso. Ou seja, a lei, ela seria uma regra de ordem para toda a humanidade. Se todos nós colocássemos a lei de verdade dentro do nosso viver, se nós começássemos a viver o evangelho verdadeiro, se nós começássemos a viver o que a palavra de Deus diz para nós, nós não estaríamos passando pelo que nós estamos passando hoje dentro aqui nessa terra. Ou seja, a lei, nós amaríamos tanto o nosso próximo que nós não faríamos mal para ele. Aí tu pode dizer assim: mas eu tenho sido um crente fiel, eu tenho feito as coisas corretamente. Gente, eu costumo brincar aqui com as pessoas, quando a gente está no nosso emprego lá, a gente faz uma xerox, faz uma cópia lá, né, de um papel.
aquele papel não é nosso, aquele papel é da empresa. É quando a gente faz tem um Windows pirata, ou quando tem TV pirata, faz gato na luz, faz um puxado de água, com o telefone da empresa. Essas coisas todas, se nós fôssemos corretos, nós andássemos corretamente, nós não faríamos as coisas erradas. Chegaria alguém, como eu falei esses tempos, uma pessoa chegava e dizia para ti assim: eu tenho um telefone aqui que ele custa R$500 e eu estou vendendo ele por 200 porque eu estou sem condição e eu preciso pagar o remédio da minha filha. Tu vai dizer para ele assim: não, cara, se ele vale 500 eu vou ser fiel contigo, eu vou te dar os 500, toma aqui os 500, e tu vai abençoar a pessoa. Tu vai ser uma pessoa correta, uma pessoa... É lógico que, mas eu não tenho os 500 para dar. Cara, mas eu não vou apertar. Sabe o que a gente faz ainda? Quando o cara diz que ele precisa de 200, daí a gente diz assim: se tu quiser 150 eu te dou. O cara já está mal, e a gente vai lá e afunda mais o cara ainda, ao invés de ajudar. Em vez de a gente abençoar a vida das pessoas, a gente fala mal das pessoas, a gente faz fofoca das pessoas. Se nós andássemos na lei com o próprio direito, o mundo seria diferente, porque nós não falaríamos mal de ninguém, nós amaríamos as pessoas que estão na nossa volta, nós daríamos honra para os outros que estão junto conosco, nós faríamos o que a pessoa gostaria de... A palavra ela diz para nós assim, faça para o outro aquilo que tu quer que faça para ti. Mateus 7,12, né? Não faça para o outro, faça para o outro o que tu quer que faça para ti. Essa é a lei. Quem diz não faça para o outro é Confúcio. Cristo diz: faz para o outro o que tu quer que faça para ti. Então começa a fazer para as pessoas aquilo que tu quer que faça para ti. Tu quer ser bem recebido na casa dos outros? Receba os outros bem na tua casa. Tu quer que as pessoas te amem? Ame as pessoas. Tu quer que as pessoas falem bem de ti? Fale bem para os outros. Vamos andar corretamente, vamos fazer a vontade de Deus corretamente. Então, essa é uma das situações a qual eu vejo aqui quando ele está falando a respeito da lei. A lei direito do próprio interesse. A segunda parte eu queria falar a respeito da lei que ela é de Deus, ou seja, é uma coisa pura, é uma coisa santa, é uma coisa adequada para promover a felicidade do homem. Toda lei ela é para a felicidade do homem. Nós vemos isso, que todos os mandamentos eles são direcionados para o bem do homem. Ela diz: não matarás, porque se nós não matar, nós não seremos mortos, nós vamos ter uma vida boa. Não roubarás, ou seja, se tu não roubar, tu não vai ser roubado. Não desejará o bem do outro, não falará falso testemunho. Tudo isso é para o bem do homem. Então a lei é santa, a lei é pura, a lei é adequada para a felicidade do homem. Então nós estamos vendo a lei como um direito próprio do homem, e a lei como um direito de Deus. Agora nós vemos a lei como uma instabilidade, ou seja, ela serve para segurança pessoal, né? No momento que já pensou nós vivêssemos num mundo que não precisa de polícia? Nós viver num mundo que não precisa de segurança pública? Sabe, um mundo que as pessoas teríamos muito menos doenças, porque as pessoas não fariam coisas erradas, não estariam transmitindo doença um para o outro, não estariam inventando doenças, não estariam fazendo coisas do que nós... Bem, agora que nós estamos vendo essa pandemia que nós temos, estão acusando que a China foi que fez o vírus. Se ela fez o vírus ou não fez o vírus, isso pouco importa. Se ela fez o vírus, como eu disse, não teria feito o vírus. Agora, nós vemos pessoas que pegaram a doença e ao invés de se cuidar, ao invés de ficar escondida dentro de casa para não passar a doença para os outros, ia para a rua e passava a doença. Nós vemos pessoas que muitas vezes passam a doença um para o outro pela simples maldade. E nós não teríamos isso. Nós teríamos uma segurança pessoal se nós seguíssemos a lei corretamente. E o quarto ponto é uma lei que influencia todo o universo, ou seja, ela persevera a ordem, assegurando a harmonia no universo. Já pensou? Seria uma vida maravilhosa. Nós teríamos uma vida muito mais longa aqui na Terra, porque, por exemplo, nós não teríamos a matança que existe.
não teria fome no mundo, porque não teria pobreza nem riqueza. não teria isso, sabe? Aí tu vai dizer assim, então tu é comunista. Não, não sou comunista, eu sou cristocêntrico. Já pensou se nós conseguíssemos viver como viviam os apóstolos? Os apóstolos diziam, e todos vendiam o que tinham e depositavam aos pés dos apóstolos, os apóstolos cuidavam dele, ninguém passava necessidade, ninguém não tinha onde dormir, todo mundo tinha local para dormir, todo mundo tinha roupa para vestir, todo mundo tinha bens, todo mundo tinha todas as coisas. Todo mundo cuidava um do outro. Já pensou se nós vivêssemos numa terra assim? Nós vivemos hoje aqui no Brasil, infelizmente, um lugar onde 1%, não é no Brasil, é no mundo, 1% da população, 1% da população detém 95% da riqueza. 1% da população detém 95% da riqueza. E os outros 5% de riqueza está na mão de 99%. Gente, eu estou falando para vocês, esse 1%, para vocês terem noção do que é, esse 1% de pessoas ricas, nós aqui, relés mortais, se nós nos compararmos com o Neymar, né, o cara aqui com o Silvio Santos, lá sei eu quem é que é o cara mais rico que tu conhece aqui no Brasil, Silvio Santos, Neymar, lá sei eu. A minha riqueza perto do Neymar é essa distância, eu e o Neymar. O Neymar, perto desse 1% de rico, não cabe na tela, gente. Os caras têm poder financeiro extraordinário. 1% da população. E o resto da população. Nós vemos na África gente passando fome. Nós vemos hoje aqui no Brasil pessoas fazendo fila para pegar osso num caminhão. Pessoas passando necessidade. Tu abre o Facebook ali, tem 30, 40 pessoas pedindo que não tem comida para dar para os filhos, não tem leite para dar para os filhos. Ah, mas esses caras estão sendo sem vergonha, estão pedindo ali para não trabalhar, e estão pedindo. Não importa. São pessoas que estão passando vergonha, passando necessidades. Se nós amássemos a lei de Deus e cumpríssemos a lei de Deus, isso não existiria. Nós seríamos iguais, todos seríamos iguais. Não teria ninguém passando necessidade, ninguém passando fome, ninguém doente. Estaríamos todo mundo bem. Gente, e aí quando termina o versículo, o início do versículo, os teus decretos são os temas da minha oração, e o versículo termina: na casa onde eu tenho vivido, ou na minha casa de peregrinação, ou no tempo que eu estou aqui nessa terra. Essa terra, esse tempo que a gente vive aqui na terra, é considerado uma jornada, a qual nós estamos indo para um outro lugar. Eu costumo brincar e dizer para as pessoas que essa vida que nós vivemos aqui é um vestibular. Um vestibular não, é um cursinho, né? Que a gente faz o cursinho e aí quando a gente morre a gente vai no vestibular. Ou a gente passa ou a gente não passa. Nós vamos para o céu ou nós vamos para o inferno. Nós estamos do lado de Deus ou estamos longe de Deus. Esse curto espaço de tempo que fala para nós, e na nova tradução, na linguagem de hoje. Boa noite, Tito. Esse curto espaço de tempo que nós vivemos aqui, como diz a nova tradução da linguagem de hoje, né? É o tempo de peregrinação do meu deserto aqui nesse mundo. A gente vê às vezes as igrejas pentecostais a falar a respeito disso. Ah, nós estamos passando por um deserto, nós estamos passando por dificuldade. Nós estamos em meio realmente nesse período, nesse breve período de tempo que nós estamos aqui na terra, nós vamos passar por problemas, vai ter rochas no meio do caminho, vai ter areia de desolação, nós vamos ver tribos de homens selvagens, nós vamos ver pessoas, nós vemos
Cara, nós saímos na rua aqui, ou aqui nem tanto, né, em Santa Catarina, graças a Deus, mas chega lá no Rio de Janeiro, as pessoas andando na rua e houve um tempo desses que tinha um morador de rua, os caras tocaram gasolina e atearam fogo no morador de rua, pelo simples motivo de, assim, Não tinha o que fazer. é legal, vão tocar fogo numa criatura ali, e toca fogo na pessoa. Pode acordar. Entende? É complicado. São homens selvagens. Nós vivemos pessoas andarilhas. Nós vemos no mundo pessoas passando necessidade. Nós vemos no mundo moradores de rua. Nós vemos pessoas que não têm o que comer. Ladrões. Pessoas que se apossam dos bens alheios. Ou até pessoas livres mesmo. Pessoas trabalhadoras que andam nesse mundo. Vemos pessoas que não têm casa, pessoas que não têm abrigo para morar, pessoas expostas ao frio, à chuva, granizo, neve, gelo. Essas pessoas são peregrinos e nós também somos peregrinos. O Henrique falou ali: se vocês estiverem dispostos a obedecer, comerão o melhor do fruto dessa terra. Nós temos que obedecer a palavra de Deus. Se nós obedecêssemos, Henrique, realmente os frutos dessa terra, desculpa, se nós obedecer o fruto da terra, não. Se nós obedecer Deus, né? Se nós obedecêssemos Deus realmente, nós comeríamos o melhor dessa terra. Porque, como eu falei agora, essa diferença financeira não existiria. Todo mundo comeria igual. Nós viveríamos uma vida. A palavra de Deus diz para nós que no momento que nós partirmos dessa terra e nós vivermos lá no céu, nós vamos ver o quão maravilhoso é nós vivermos dentro dessa igualdade. Mas o problema é que nós não conseguimos isso, porque o homem que fala para nós lá em Mateus 7, Isaías 1,19, né, que ele está falando lá que comeu o melhor dessa terra. O problema, Henrique, é que nós somos seres humanos. E aí, assim como tem Isaías 1,19 que diz para nós, se nós obedecermos, nós vamos comer o melhor dessa terra, tem Romanos 7 que diz para nós que o bem que eu quero fazer eu não faço, mas o mal que eu não quero fazer, esse eu faço. Porque já não sou mais eu quem faz, mas é o mal que habita em mim que faz. Por melhor que eu seja, como Paulo diz, o melhor de mim, a melhor versão de mim mesmo, a pessoa melhor que eu consigo ser, ela é um esterco. Cara, se eu pegar a melhor versão de mim, não vale nada. Porque eu, por melhor que eu seja, eu sempre tenho preferências. Como o Henrique cuida bem da filha dele, eu cuido bem dos meus filhos e eu vou dar o melhor para os meus filhos. E aí o filho do outro lá vai passar necessidade. Nós temos esse mal dentro de nós, mas o bom disso tudo é que Cristo se revela. E quando chega em Romanos 8, no versículo 1, ele diz assim: mas já não existe condenação para aqueles que estão em Cristo, porque hoje nós não vivemos mais aquilo, mas vivemos outra. Nós vivemos Cristo agora. Será que a parte próspera da população entendeu o sentido da palavra? De forma alguma. É isso, a palavra de Deus diz para nós. Eu costumo brincar e dizer para as pessoas assim: sabe o que é o Evangelho de Cristo? Nós vemos, às vezes, hoje já não acontece isso, mas uns anos atrás, ligava a TV lá no canal lá da igreja lá, a igreja dizia assim, aí chegava e entrevistava o cara lá e dizia assim: dá um testemunho aí. Daí o cara diz assim: antes eu não tinha nada, eu não tinha telefone, eu não tinha casa, hoje eu tenho 10 telefones, eu tenho 20 carros, eu tenho 3 mansões, 4 empresas. Ou seja, eu aceitei a Cristo, minha vida mudou. Isso não é evangelho. O evangelho de Cristo, sabe o que é? O evangelho de Cristo é dizer assim: cara, antes eu tinha 2 pães, aí eu me converti a Cristo, eu dei um para um.
e deixei uma pessoa que estava passando fome, ela não está mais passando fome. Isso é o Evangelho de Cristo. Quando nós conseguirmos colocar o Evangelho de Cristo de verdade dentro da nossa vida, e nós vermos que a pessoa que está passando necessidade, nós precisamos ajudar ela. Não para que a gente seja bom, mas para que o Pai seja glorificado. Gloriado é bom, né? Que o Pai seja glorificado. Aí as coisas vão mudar. E não tem, infelizmente, Henrique, não tem como ser humano, porque nós somos, uma vez uma pessoa disse assim para mim, todo ser humano tem o seu preço, nós somos vendáveis, chega uma certa quantidade que nós nos vendemos, aí tu vai dizer assim, não, eu sou uma rocha, eu sou firme, eu não me vendo por dinheiro nenhum. Mas isso a gente fala porque nós estamos no nosso meio aqui a respeito de que a gente fala mal dos políticos lá que se vendem, né? Bem capaz que alguém vai me dar R$1.000, aí eu vou me vender. Mas agora, eu já falei uns tempo atrás. Imagina, Henrique, vou pintar um quadro aqui. Chega uma pessoa e diz para ti assim: eu preciso passar uma lei. Essa lei é boa para algumas pessoas da população. Não é para toda a população, mas é para alguma parte da população. Eu preciso que essa lei seja aprovada. E eu preciso de votos. Eu vou fazer uma proposta para ti. Eu quero que tu vote sim. Não vai custar nada de mal para ti. Vai ser bom. Para muitas pessoas que tu conhece vai ser bom. Eu vou te fazer uma proposta. Eu te dou 50 milhões de reais para te fazer isso. Será que a gente não se vende, gente? É fácil a gente dizer que não aqui, né? Agora com 50 milhões. 50 milhões! Já pensou 50 milhões? Será que nós não temos o nosso preço mesmo? Será que nós somos cristãos verdadeiros assim como Davi? Que é interessante, porque eu estou falando a respeito de Davi aqui, ele está dizendo que ele é alegre, e nós vemos que ele era alegre e era feliz quando ele era rei dentro do palácio. Ele era alegre e era feliz lá dentro da caverna de Adulão, onde ele era perseguido. Ele era alegre, ele era feliz em um lugar que ele estava simplesmente parado, porque ele estava atravessando, estava de passagem. Ele era feliz com Deus em qualquer lugar que ele estivesse. Isso é ser. Seríamos os nossos Judas. É isso aí, gente. Os novos Judas, gente, sabe o que é? Porque eu acho difícil da gente, às vezes, a gente querer dizer que não, comigo é diferente. Gente, eu sou ser humano como qualquer outro. Sou pecador como qualquer outro. É lógico que a gente tem os nossos pensamentos, né? Vamos lá, deixa eu usar agora um exemplo aqui. Deixa eu usar um exemplo agora aqui do... Vocês conhecem aí o Bolsonaro? Ele indicou o Menezes para ser ministro do Supremo Tribunal Federal. E aí ele disse que ia botar um cara que era terrivelmente evangélico. Essas foram as palavras dele. Vou colocar um cara que seja terrivelmente evangélico. Na sabatina, lá para ver se ele ia ser ministro ou não, perguntaram para ele: o senhor é a favor do casamento homossexual? Daí ele disse assim: não misturo a fé com o meu trabalho. A Bíblia daqui é a Constituinte. Terrivelmente evangélico. Ele disse que a Bíblia dele é a Constituinte. E aí? E tu? O que tu faria? Tu diria que não, eu sou contra o casamento homoafetivo. E perderia a mamata de viver dos 30 anos até os 75 anos ganhando 100 mil reais por mês e mais todos os apetrechos, só para dizer que é contra o casamento? Tu pode até ser contra, mas naquele momento ali ele não podia dizer que era contra. Ou seja, preço dele. O preço dele foi só dizer isso. Os apetrechos são os benefícios, tem que dizer, porque tem gente que não sabe o que é apetrecho. É os benefícios que ele tem lá, né? Dai a César o que é de César, diz o Henrique. Gente, é complicado. E ele diz que ele se conformou.
Ele se conformou com a lei de Deus. Ele encontrou alegria na lei de Deus, na pura lei de Deus, na santa e verdadeira vontade de Deus. Não existe para ele... Deus é o governo da vida dele. Ele mostra que existe governo na vida dele. Ele mostra que existe um Deus na vida dele. Ele mostra que existe proteção na lei na vida dele. Durante o cativeiro ele se consolou, cantando louvores, junto com os companheiros que ele estava lá. E nós vemos isso quando ele cita no Salmo 51 ali, que ele está entristecido, ele vai lá e conversa com Deus. Somente com Deus. Esse é o caminho dele. Como servos de Davi, como servos que estavam junto com Davi lá, não tinha o caso, e eram peregrino, estavam buscando num país diferente. E assim mesmo Davi, lá no fundo da caverna de Adulão, falou a respeito de Deus e não se lastimou pelo fato que estava enfiado dentro de uma caverna junto com fugitivos. Ao contrário disso, ele falou do amor de Cristo para eles. Não falou de lamentos próprios, mas falou de lamentos de peregrino. Ele dizia assim: cara, eu preciso sair daqui, eu quero mudar de vida, eu quero andar direito, andar nos caminhos de Deus, eu quero fazer a vontade de Deus. É isso que ele fala. Enquanto nós estamos aqui nessa casa de peregrinação, aonde nós estivermos ou se estivermos nessa casa, se estivermos na rua, se estivermos numa parada de ônibus, se estivermos em qualquer lugar, nós temos que estar disposto a falar a respeito da palavra de Deus em todos os momentos. Ele não podia cair nas pegadinhas dos inquisitores. Pois é, mas ele vendeu, né? Eu esqueci, ele não podia cair. Se ele respondesse ali que ele era contra, ele não seria, ele não se tornaria ministro da justiça, né? Mas a fé dele é contra, né? E aí ele disse ali que a Bíblia dele é a Constituinte, e o ser humano é assim. Não seria como quando perguntaram para Pedro se ele conhecia Jesus e ele disse que não? Eu vejo, assim, eu estou num grupo de pastores, deixa eu falar, e todo mundo achou que ele ele pincelou, né? Ele pincelou ali, ele falou de uma forma Ele foi coerente? Como é que ele pode? Ele negou a fé, mas não negando, assim, né? Ele diz assim: na igreja eu sou cristão, dentro do STF eu sou. Dentro da igreja minha Bíblia é a Bíblia, e dentro do STF minha Bíblia é a Constituição. Daí ele vai obedecer o homem. Ele obedece à Constituição, foi isso que ele falou. Então, é lógico, né? Ele pode até não obedecer a Constituição depois que ele entrou lá, né? Mas ele se vendeu. No meu ponto de vista, ele se vendeu. Ele deveria dizer: não, a minha regra de fé diz que isso não pode casar. Na Constituinte, se aprovarem, por exemplo, a pergunta foi: tem 5 votos sim e tem 5 votos não. Foi essa a pergunta que o cara perguntou para ele. Tem 5 votos sim, ou seja, 5 pessoas que são a favor e 5 votos não. 5 pessoas que são contra. Tu é a favor ou tu é contra? Ele disse assim: eu vou pela Constituinte. Não, mas me diz sim ou não. Mas eu vou pela Constituinte. Aí o cara pela terceira vez pergunta: cara, agora falando de Pedro, cara, sério, olha lá, pela terceira vez o cara pergunta para ele: o que eu estou lhe perguntando é, o senhor vai votar sim ou o senhor vai votar não? Ele vai dizer assim: a Constituição diz que casamento de 2 seres e defendeu. E ele diria, pela resposta dele, ele diria sim para o casamento. Ou seja, tem 5 pessoas nessa pergunta, tá? 5 pessoas que são incrédulas que votam sim, 5 pessoas que são incrédulas que votam não. Só tem um que é crédulo, que é crente lá, e esse disse que vota não. Então eu não posso dizer que o cara está certo. Não posso, infelizmente. Se eu estivesse no lugar dele, eu diria: olha, pela minha regra de fé, eu votaria não, com aqueles outros 5 que já votaram não. Eu vou ter sendo fiel a mim, fiel à palavra de Deus,
e fiel à Constituição. Né? Mas gente, vamos, eu não estou falando do Menezes aqui. Não é política agora. Ele cantava, né? O salmista cantava o hino. Nós vemos que o salmista cantava hinos junto com os caras, com os fugitivos lá na caverna de Adulão. E nós vimos no versículo 48 a 49 que ele diz que quando ele se juntava com reis, ele falava de Deus para as pessoas. Então, tanto num quanto no outro, ele falava em qualquer lugar. O coração dele estava cheio de alegria junto com os mandamentos de Deus. A obediência para ele era a recreação, sabe? Ele se alegrava fazendo isso. Quando a música, quando a vida da gente se transforma em música, tudo começa a ir muito bem. Quando nós cantamos a alegria do Senhor, nós mudamos, o nosso coração muda e nós somos transformados. Os salmos e cânticos de louvores, ele vão para a eternidade. Então que nós possamos mudar os nossos pensamentos, transformar a nossa vida e possamos estar salmodiando a esse Deus todos os dias, falando da palavra de Deus para todas as pessoas, entoando canções para engrandecer o nome de Deus aonde quer que estejamos, seja com pessoas ricas, seja com pessoas pobres, seja com qualquer tipo de pessoa, que nós possamos de verdade andar de acordo com a palavra de Deus. Os santos acham horror nas palavras de Deus, mas o crente se alegra e tem harmonia com a santidade de Deus. O ímpio foge da lei e escapa da lei, e o crente não. O crente celebra a Deus com cânticos. No dia de tristezas, nós temos que cantar cânticos ao Senhor. Nos dias de alegria, nós temos que cantar cânticos ao Senhor. Nos dias de angústia, cantar cânticos ao Senhor. Por isso, nós temos que ser pessoas diferentes. Nós temos que viver de uma forma diferente, assim como o salmista vivia. No verso 46, ele diz para nós, eu falarei. No verso 62, ele diz, te darei graças. E nesse verso aqui, ele diz, vou cantar louvores pelas tuas leis. Que nós possamos mudar de verdade e entoar todos os dias cânticos de louvores ao nosso Deus. Que Deus abençoe a vida de vocês. Eu dei uma apressada aqui para terminar, que já era 9 horas já. Deu uma correria no fim aqui. Fique na paz, que Deus abençoe a vida de vocês. Quanto ao nosso ministro lá, que Deus abençoe a vida dele, que ele seja um cara terrivelmente cristão de verdade lá dentro do STF. Que eu acho que dentro do STF nós vivemos num país laico, nós somos livres para fazer o que cultuar a quem nós queremos cultuar. O problema que eu vejo muitas vezes é que nós cristãos queremos que as pessoas vivam de acordo com o que nós queremos viver. Nós queremos crentes lá no STF, mas assim como nós queremos crente no STF, o umbandista que é umbandista lá, o católico que é católico lá. Então nós temos que viver de uma forma correta, amando todos nós, né? O que o Henrique falou ali e a Josi? O Henrique, Deus te abençoe, querido. A Josi disse, e que nós possamos olhar para o que nós temos feito. Isso. O Henrique disse, família abençoada. Nós temos que olhar, como a Josi fala, obrigado Henrique, te amamos, amo tua família também, nós aqui amamos tua família também. Que nós possamos olhar para o que nós temos feito, exatamente o que a Josi disse. Não importa o que o Menezes faz, o que o Bolsonaro faz, o que o Moisés faz. Aqui a Deliana, né? Agora eu me esqueci, é o Ervino. É Orvino. É o Orvino, né? Não me interessa o que o Orvino faz, me interessa o que eu faço. Eu preciso mudar. O mundo precisa mudar, o mundo precisa de cristãos. Cara, eu sou cristão. Eu tenho que mudar o mundo. E como é que eu vou mudar o mundo? Dando o primeiro passo, mostrando para as pessoas que eu sou cristão de verdade e não me vendo por nada. Isso é a realidade. É o que Davi fez aqui. Ele foi exilado dentro do país e continuou cristão. Ele foi expulso do país e continuou cristão. Nós vemos a vida de Pedro, de Paulo também, de João também. João foi exilado, foi expulso da Judéia e foi jogado na ilha de Patmos. E lá na ilha de Patmos, sozinho, ele ainda continuou cristão. Aonde quer que nós andamos, sejamos cristãos de verdade. Amém? Fique na paz, que Deus abençoe a vida de vocês. Domingo nós estamos aqui de novo às 7h30, 19h30.
falando a respeito de orar como Jesus. Vamos entrar direto, agora no domingo nós vamos entrar na oração mesmo. Vai começar Pai Nosso. Quando vocês orarem, ore assim, Pai Nosso que estás no céu, e nós vamos explicar o que isso diz. Terça-feira agora nós vamos parar, né? Hoje foi a última terça-feira, semana que vem já é perto do Natal, aí nós vamos ter, e aí nós voltamos o ano que vem. Amém? Que Deus abençoe. Deus faz uma oração final para nós, e assim nós encerramos mais essa live. Ó querido Deus, nós estamos aqui te agradecendo por este momento que tivemos. Te agradecendo, Pai, por Tu ter esclarecido mais algumas dúvidas que às vezes temos, às vezes fica nos incomodando e às vezes nós buscando sozinhos não entendemos, mas assistindo e estando participando desses estudos, Tu esclarece tudo para nós, Pai. Nós te agradecemos por isso, te pedimos que Tu abençoe o restante da semana, que nós possamos nos preparar para domingo estarmos aqui de novo. Amém. Fazendo aquilo que Tu nos disse, que nós busquemos na Tua palavra, que nós sejamos fiéis à Tua palavra, Pai. E é isso que queremos, Pai. Nós te pedimos que Tu nos abençoe a cada um que está assistindo essa live, abençoa, Senhor, o lar de cada um. Eu te peço, te agradeço, em nome de Jesus. Amém. 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 Não esqueça de orar pela pai da Marta, né? Isso, pai seu Alfredo. Seu Alfredo, oração pelo Alfredo. A Adriele está no hospital, ganhou o bebê. A Ariel já está com 2 dias já. Muito bonitinha, cabeludinha. Grande, né? A Joana nasceu a metade da... A Joana está com 1 mês e não tem o tamanho da Ariel ainda. Misturei o nome da mãe e da filha. Então é isso, o seu Alfredo, a Ariel, a Adriele, mais alguém? Acho que só. Então tá, fique na paz e que Deus abençoe, até domingo se Deus quiser. Amém.